Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gustavo Pires com a primeira videoaula para o portal da anatomia.com.br. Nessa primeira videoaula eu vou falar um pouco sobre a introdução da anatomia humana. Bom, se nós observarmos a anatomia no seu conceito mais amplo, nós poderíamos dizer que a anatomia ela é a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. E para que se possa compreender o estudo anatômico, é essencial conhecer os seus princípios básicos. Vamos falar primeiramente sobre a etimologia da palavra anatomia. Bom, a palavra anatomia deriva do grego antigo. Ana quer dizer em partes e tomé quer dizer cortar, cortar em partes. Isso porque, pessoal, o material de estudo da anatomia humana é a peça cadavérica. É claro que, com a evolução e o avanço tecnológico, hoje contamos com modelos anatômicos sintéticos, softwares específicos, exames de imagem e anatomia de superfície, cada um demonstrando o seu valor para o estudo da anatomia humana. A palavra cadáver tem origem de um velho acróstico latino, caro data vermibus, que significa carne dada aos vermes. Legal, vamos falar agora sobre os conceitos anatômicos, certo? Já que a anatomia utiliza o corpo humano como material de estudo, se torna necessário fazer alguns comentários sobre este material. Bom, pessoal, se nós observarmos um simples grupo de seres humanos, de imediato se evidencia diferenças morfológicas. Morfo quer dizer forma. Entre cada pessoa que compõe o grupo. E são estas diferenças morfológicas que são conceituadas como variação anatômica. Vamos observar agora cada uma dessas variações. O primeiro conceito é classificado como normal. Normal é um conceito estatístico representado pelo que ocorre na maioria dos casos, o que é mais frequente. O segundo conceito é a variação anatômica, que se conceitua como uma alteração da forma ou posição do órgão que não causa prejuízo na função, como por exemplo este caso de destrocardíaca que eu trouxe para vocês, onde o indivíduo possui o ápice do coração voltado para o lado direito do corpo, ao invés de estar voltado para o lado esquerdo do corpo, que é o que ocorre na maioria dos casos. O terceiro conceito é o conceito de anomalia. Anomalia é uma alteração da forma ou posição do órgão que causa prejuízo na função, porém é compatível com a vida. Como, por exemplo, este caso de fissura lábio-palatal, conhecida popularmente como lábio leporino ou fenda palatina, que nada mais é que a abertura na região do lábio ou do osso palato, o osso do céu da boca, do recém-nascido, ocasionada pelo não fechamento dessas estruturas na fase embrionária. A criança que tem esse tipo de anomalia, ela recebe o tratamento cirúrgico, corretivo e estético que torna possível a vida desse paciente. Outro caso de anomalia é um paciente com amelia, né? Aquela pessoa que tem ausência de um membro, né? Ela vai ter dificuldade de realizar algumas tarefas, porém ela vai ser compatível com a vida. O quarto conceito é a monstruosidade, uma palavra bem forte, né? Ainda mais quando se dita para se referir de um ser humano. Mas é assim mesmo, pessoal, que a anatomia classifica as alterações da forma ou posição de um órgão que causa prejuízo na função e é incompatível com a vida. Como, por exemplo, este caso de anencefalia que eu trouxe para vocês, onde ocorre a malformação da extremidade anterior do tubo neural, com ausência do cérebro. Vamos falar agora sobre fatores de variação anatômica. As variações anatômicas ditas individuais são acrescentadas de alguns fatores decorrentes da idade, gênero, etnia e biotipo. Vamos conhecer cada uma delas. A idade. Durante a vida, notáveis modificações anatômicas acontecem na fase intrauterina, ovo, embrião e feto, e extrauterina, recém-nascido, infante, menino, pré-pupere, pupere, jovem, adulto e idoso.
Vamos falar sobre gênero. Gênero é o caráter de masculinidade ou feminilidade. É possível reconhecer os órgãos de um e de outro sexo graças a essas características especiais que cada um desses órgãos apresenta. E é claro que também nós temos a deposição de gordura do homem é diferenciada da mulher. Entre os fatores também do tamanho da pelve é diferente, o tamanho da mulher é maior, né, transversalmente do que o do homem. Vamos observar a etnia, né? A etnia é a denominação conferida a cada grupo de pessoas que possuem características físicas comuns, externa e internamente, pelos quais se distinguem dos demais, como por exemplo, pessoas indígenas, pessoas japonesas, pessoas africanas e entre outros tipos de pessoas. Vamos falar sobre biotipo. É o resultado das características herdadas e adquiridas por influência do meio em que vivem, como por exemplo o longilíneo, que apresenta aspecto magro, alto, pescoço longo, tórax muito achatado antero-posteriormente, com membros longos em relação à altura do tronco, e os brevilíneos, que são indivíduos que, em geral, baixos, com pescoço curto, tórax de grande diâmetro antero-posteriormente, membros curtos em relação à altura do tronco, e os mediolíneos apresentam características intermediárias entre esses dois. O caso que eu trouxe aqui como um exemplo bem clássico é o Sanchopanza e o Dom. Vamos falar agora um pouco sobre níveis de organização, começando pela célula, que é a unidade básica, estrutural e funcional do corpo humano. As células com mesmas características se reúnem para formar os tecidos orgânicos. Os tecidos orgânicos, então, por sua vez, se reúnem para formar os órgãos, né? Como o exemplo de um rim. Da mesma forma, os órgãos que desempenham atividades funcionais em comum se reúnem para formar os sistemas orgânicos, como por exemplo aqui o sistema renal, né? E os sistemas que possuem interdependência funcionais constituem o aparelho, como por exemplo o aparelho locomotor, que depende da musculatura esquelética, do osso, da cartilagem, do nervo, da vascularização, entre outros fatores. Bom, é importante conhecer a divisão do corpo humano, que se divide em cabeça, tronco, um pescoço que une esta cabeça ao tronco, membros superiores e membros inferiores. Então, o corpo humano se divide em cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores. O corpo humano ainda possui duas grandes cavidades, uma grande cavidade dorsal e uma grande cavidade abdominopélvica anteriormente. Nessa grande cavidade dorsal posteriormente, nós encontramos a cavidade craniana e a cavidade vertebral. Na cavidade anterior, na cavidade abdominopélvica, nós encontramos a cavidade torácica, separada pelo diafragma da cavidade abdominal, a cavidade abdominal e a cavidade pélvica. Pessoal, a posição anatômica ela é de extrema importância e a partir de agora ela vai ser muito importante para o nosso estudo daqui em diante, tá? É importante vocês saberem como é a descrição da posição anatômica correta. Bom, para uma posição anatômica estar correta, o indivíduo precisa estar em posição ereta, em pé, posição ortostática ou bípede, que tudo isso quer dizer a mesma coisa. Com a face voltada para frente, olhar dirigido para o horizonte, membros superiores estendidos ao longo do tronco, palmas das mãos voltadas para frente, membros inferiores unidos e ponta dos pés dirigidas para frente.
essa é a descrição da posição anatômica e é extremamente de grande importância vocês compreenderem e saber sobre ela. Bom, agora nós ficamos por aqui nessa videoaula. Acompanhe o próximo bloco, a continuação dessa videoaula, para que vocês possam completar o estudo da introdução à anatomia humana. Um forte abraço e até a próxima.